Fala galera, eu sou o professor Alexandre Schmitz e hoje nós vamos resolver uma questão que caiu no IME em 2015. Lembrando que se você quer ficar por dentro de questões como essa, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Valeu? Vamos lá! Façam uma leitura detalhada do enunciado, tá? Vamos lá. Bom, nessa questão nós temos uma malha infinita de capacitores, né? Todos os elementos aqui são capacitores e eu quero determinar a capacitância equivalente entre A e B, tá? Eu quero a capacitância equivalente entre A e B. Bom, perceba que nós temos aqui um braço infinito aqui para a direita, eu tenho um braço infinito aqui para a esquerda e um braço infinito aqui para baixo, tá? Observem a simetria do problema, beleza? Bom, nesse desenho, o que eu fiz? Eu peguei aqui, olha só, cortei o nosso circuito nesse ponto e nesse ponto. Peguei um dos braços do circuito. Vamos chamar isso aqui de braço EF, tá? Esse aqui é os pontos E e F. Observe que por simetria eu poderia ter feito a mesma coisa aqui para a esquerda ou a mesma coisa aqui para baixo, tá? Bom, agora vamos observar nesse circuito o seguinte, eu tenho uma malha infinita de capacitores. A gente vai utilizar aquela argumentação que já vem lá dos gregos, tá? De que eu posso obter uma parte que seja igual ao todo. Olha só que interessante, ó. Observe que eu vou chamar a capacitância entre E e F, eu vou dizer que é a capacitância desse braço do circuito, dessa malha infinita de de capacitores, eu vou chamar isso de X. Agora, olha só, se eu pegar essa mesma malha e cortar esse ponto e esse ponto, tipo G e H, observe que o que eu vou obter é exatamente igual ao circuito como um todo. Não, se eu remover esta parte, vai ser igual ao circuito todo. Então, eu posso também dizer que a capacitância entre GH também vale X. Né? Se eu estivesse partindo aqui, seria exatamente a mesma coisa. Então, eu vou resumir o circuito de cima a seguinte situação. Observe que eu tenho aqui assim uma associação em que o capacitor que eu vou colocar aqui entre G e H, né? Esse aqui é o meu ponto E e F, tá? E aqui está o ponto G e H, tá? Que eu estou substituindo pela capacitância equivalente desse trecho, que eu estou chamando de X. Lembrando que todos os capacitores aqui têm capacitância C, C e C. Então, eu posso resumir o circuito de cima desse circuito bem mais simples aqui embaixo, tá? Observe que se eu pegar a capacitância entre E e F, esses três que estão aqui, ó, eles estão associados aqui em série, tá? Uma associação em série de capacitores, né, eu posso falar que é a capacitância aqui, né, equivalente desses três vai estar em paralelo com C, tá? Então eu vou dizer que C mais esses três em série, eu vou fazer, ó, C com C em série é C sobre 2, tá? Em série com X eu vou fazer produto, ó, C sobre 2 vezes X sobre C sobre 2 mais X. Produto sobre a soma, né, para mim obter o equivalente em série, tá? E o resultado é em paralelo com C. Isso é a capacitância equivalente entre E e F, que vale também X. Beleza? Bom, observe que a gente vai ter aqui exatamente uma equação do segundo grau. Ó. Nós podemos escrever C mais C vezes X sobre C mais 2x igual a X, que multiplica
vamos ajeitar aqui, né? Esses termos, né? Igual a x. Tá? Bom, observe que nós temos aqui uma equação do segundo grau na variável x. Tá? A gente vai ajeitar a equação, tá? Escrevendo, tá? Na fórmula de Bhaskara, a solução para essa equação vai ser o x, tá? X são duas raízes, né? X igual a 1 mais raiz de 3 que multiplica c sobre 2. Tá? A outra raiz seria 1 menos raiz de 3c sobre 2. Mas como x representa uma capacitância, né? Uma capacitância equivalente, ela não pode ser negativa. Tá? Então a solução para a nossa equação do segundo grau é o que está aqui. Bom, desta forma, nós podemos simplificar o circuito aqui de cima da seguinte maneira. Olha só, no lugar dos pontos EF aqui e aqui, em cada braço desse, a capacitância vale X. Então nós vamos ter um circuito assim aqui, ó. Olha só. O circuito equivalente, ó, vai ser um circuito bem mais simples, né? Olha só, em que aqui estão os pontos A e B, a capacitância aqui é C, e cada um desse braço e desse braço, ó, valem X. Tá? Então, esse circuito de cima equivale ao circuito de baixo. Então, nós podemos, ó, calcular a capacitância equivalente entre A e B do circuito, né? Ó, X e X em série é X sobre 3, mais C, né? X sobre 3 em paralelo com C, X sobre 3 mais C. Observe que X sobre 3, olha lá, essa expressão sobre 3, nós vamos ter 1 mais raiz de 3 C sobre 6, né? Mais C. Logo, a capacitância entre A e B, né? Vai ficar aqui um 6C, então vai dar 7 mais raiz de 3 C sobre 6. Ok? Então, observe que essa vai ser a capacitância equivalente entre A e B. Então, lembrando que esse tipo de questão a gente precisa, tá, analisar exatamente a simetria do problema. Tá? Então, a grande sacada aqui foi esse braço de capacitores, que é equivalente exatamente igual a esse braço e a esse braço, que eu chamei de X, tá? E determinei, a partir da solução de uma equação do segundo grau, o valor de X. Beleza, galera? Não se esqueçam que quando atingirmos a marca de 1000 inscritos, eu farei um curso gratuito de circuitos elétricos. Para ficar por dentro de todas as novidades, entre no meu Instagram.